Alô pessoal, vamos lá. Vai começar agora um vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre a prova de Química no Enem. Então, se você não quer chegar lá com nenhuma dúvida, fica até o final do vídeo, vê a vinheta e já curte e compartilha pra galera, pra todo mundo chegar e dar show junto com você. Valeu! Olá pessoal, vamos começar agora a revisão final de Química para o Enem. Então aqui vai cair basicamente tudo que você precisa saber para garantir uma quantidade razoável de questões da matéria na prova do Enem de amanhã. Então, a identificação de funções orgânicas, que eu elenquei como primeiro tópico, ela todo ano está presente na prova, né? Então sempre tem uma, duas questões ali de função orgânica que, assim, são questões ditas fáceis, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pegar para a prova. Aqui está uma tabela de funções orgânicas. Se vocês puderem, vocês tiram um print, né, e guardam, ou pode procurar no Google e, né, conferir, né, tabela de funções orgânicas. Aí vai ter o grupo funcional e o exemplo de cada função, né? Geralmente a prioridade do que aparece são funções oxigenadas, né? Mas é bom dar uma olhada de uma forma geral, né? Então agora vamos entrar na questão. Isso é uma questão de 2014, na aplicação 3. E ela fala assim: a baunilha é uma espécie de orquídea e a partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme a representação química, né, que está aí na imagem, que dá origem ao aroma de baunilha. Na vanilina estão presentes as funções orgânicas, né? Então, vamos às respostas. Primeiro grupo que a gente pode notar é uma hidroxila. Hidroxila ligado a um anel aromático, a gente tem a função fenol. Outro grupo que a gente pode identificar é o heteroátomo de oxigênio numa sequência de carbono, né? A gente tem um carbono do fenol, oxigênio e um grupo metila. Essa quebra, né, da sequência de carbono por um oxigênio a gente chama de função éter. E por fim, é aí que mora a pegadinha. Vê só, quando você vê um OH ali, né, você pensa logo que é uma hidroxila, né, e sei lá, pensa que é um álcool e tudo mais. Mas na verdade, isso daí é a função aldeído, né? Aí é um grupo carbonila que está condensado, né, na sua forma condensada, e acaba sendo a grande pegadinha da questão. Mas fora isso, é uma questão relativamente simples, né? É só você ter essa sacada e perceber que ali, na verdade, se tratava de uma carbonila sendo representada na sua forma condensada. Então a resposta que a gente tem, letra A, né? Aldeído, éter e fenol. A segunda questão já é de 2015, na primeira aplicação. E assim, ela tem um texto muito grande, eu vou ler aqui com vocês. No entanto, isso vai ter uma finalidade de mostrar quanto tempo a gente perde lendo um enunciado que na verdade é desnecessário. Então vamos lá. Uma forma de organização do sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, ela usa um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A. Quando
pressentem o perigo e expelam um feromônio de alerta B, né, que está aí na imagem, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são a sua estrutura e suas funções orgânicas dos feromônios, né? Assim, esse texto leva um tempo para ser lido, mas assim não diz nada. Você com as duas figuras e com o comando você conseguia resolver, né? Então, as funções químicas que caracterizam o feromônio de trilha e de alerta, respectivamente, são. Então, vamos às respostas, né? Primeiro, a gente pode identificar uma hidroxila ligado a um carbono que nem é um carbono com dupla ligação e nem é um carbono ligado a um anel aromático. Então, se é um carbono simples, a gente tem a função álcool, né? E agora a gente tem, quando você vê COO, o grupo funcional é um grupo carboxila, né? Que é aquele que tem lá no ácido carboxílico. Então, se depois desse COO vier um H, você sabe que isso é um ácido carboxílico. Se depois desse COO vier uma sequência de carbono, como é o caso do composto B, a gente tem um éster. Então, a resposta letra A, álcool e éster. Segundo ponto é a termoquímica, né? A termoquímica ela sempre está presente nas provas do Enem, né? Ou seja, quando ficar calor, né? Mas principalmente na forma da lei de Hess, né? Então eu trouxe duas questões que a gente vai poder discutir isso com mais clareza. Questão 2015.1. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada vez mais atrativo, pois eles são fontes renováveis de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído de resíduo de madeira, sendo que o ΔH1, a variação de entalpia devido à queima de 1 grama. 1 grama, esse 1 grama tem uma importância aí importante. Desse bioóleo, resultado é o gás carbônico e água líquida. E o ΔH2 é a variação da entalpia envolvida a conversão de 1 grama de água do estado gasoso indo para o estado líquido. A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando CO2 gasoso e água gasosa. Veja só, ele dá energia, né, do bioóleo se convertendo em CO2 e água líquida, e ele dá distância para a gente converter o CO2 e água gasosa em CO2 e água líquida. Então a gente vê que no final a distância é o total, que é do bioóleo até o CO2 e água, menos o CO2 e água até a água gasosa. Então a gente tem menos 18,8 quilojoules menos, como tem esses dois menos aí, menos com menos dá mais. Então
dá mais 2,4, formando 16,14. Vê só a pegadinha. Quando você achasse esse valor, olhasse nas respostas, você ia ver que tem a resposta. Mas isso é entalpia para 1 grama. A questão pede para 5. Então, o que é que a gente precisa fazer? Multiplicar. Né? Então, 5 vezes menos 16,4, a gente tem menos 82 quilojoules. A resposta, na verdade, é letra C. A questão 4 também fala de lei de Hess. Essa foi 2016.1. O benzeno é um importante solvente da indústria química. É obtido industrialmente pela destilação do petróleo, contudo também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação química. Né? Essa equação química, afinal, é a referência, é o que a gente quer, como queremos obter. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente a partir da variação de entalpia das reações de combustões das substâncias participantes pelas mesmas condições experimentais. Então, ele dá duas equações, né, que a gente vai trabalhar para chegar na equação que a gente almeja. Então, vamos lá. Então, eu separei no objetivo, né, que você tem que elencar e mostrar, não, essa é a minha meta. E embaixo é o que você tem para montar esse quebra-cabeça e chegar nela. Né? Vê só. A gente tem um CH2 no meio dessas reações. A gente tem na reação 1. E o CH2 está na posição, no nosso objetivo, está na posição dos reagentes, que é do lado esquerdo da seta. E na reação 1 também a gente tem ela na posição correta. Né? No entanto, o que a gente não tem é na quantidade correta. Na reação almejada, a gente tem 3 mols. Na reação, né, que vai servir como base, a gente só tem 1. Então, o que é que a gente precisa fazer? Multiplicar a reação 1 3 vezes. Em seguida, a gente pega essa reação 2, está vendo que o CH6, né, que é o benzeno, está na posição de reagente, mas a gente quer ir na posição de produto. Então, o que é que a gente precisa fazer? Inverter essa reação. Nesse caso, multiplicar por menos 1. Então, quando a gente faz isso com as reações, a gente faz isso com as suas entalpias. Né? Então, vamos para o cálculo. A entalpia da reação 1 é menos 310 kJ. Só que você multiplicou a reação por 3 vezes, logo a reação vai ser multiplicada por 3. Né? Então, a gente vai ter menos 930 kJ. Já a reação 2, a única coisa que você fez foi inverter a posição, né, dos reagentes e produtos, ou seja, multiplicar por menos 1. Então, a única coisa que vamos fazer é alterar o sinal, né, de menos 780 para 780. Ao terminar isso, somamos as duas reações e obtemos menos 150 kJ, que é a resposta da letra B. Né? Letra B, menos 150 kJ.
Agora a gente vai entrar na parte de eletroquímica. Na parte de eletroquímica, sempre cai a identificação do cátodo do ânodo e a DDP da pilha. Né? Então, basicamente, são questões de pilhas. Né? Então, a primeira a gente vai calcular a DDP. Biocélulas de combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiana, as bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos e liberam íons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde flui no circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo uma corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbianas que utilizam acetato como substrato. Então, temos o texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais apresentam valores característicos para as biocélulas de acetato. Considera a seguir as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então, basicamente, você precisava ler o texto 2 e o comando para conseguir resolver essa questão. Né? No comando, ele pede, nas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em séries necessárias para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Então, vamos à resposta. Né? De uma forma grosseira, e para ajudar vocês a lembrarem, né? Se você tem os potenciais de redução, né, para calcular DDP, você bota o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Claro que tem outras fórmulas, mas essa aqui eu acho que é a mais fácil de você lembrar. Bota o maior na frente, o segundo depois e bota o sinal de menos no meio. Quem é o maior? O maior, se você for ver aí, é a formação de 12 mols de água mais 0,8 volts. E o menor, menos 0,3. Né? Então a gente tem menos, 0,3, menos, como a gente viu antes, dá mais. Então a gente tem a DDP de 1,1 volts. No entanto, o que é que a questão pede? Ele quer saber quantas dessas pilhazinhas juntas, somadas, gera uma diferença de potencial de 4,4. Então, né, a gente tem essa funçãozinha, né? A DDP vezes o número de pilhas igual a 4,4. Substituindo a DDP por 1,1, a gente chega a 1,1 vezes o número de pilhas igual a 4,4. Quem está multiplicando vai para lá dividindo. Então a gente chega ao valor 4, letra B. Já aqui, né, é uma questão bastante direta, né, e eu já deixei a resposta aqui para a gente, né, poder ver junto. Né? Então, vê só, foi uma questão do ano passado, a primeira aplicação. Ele tem um texto, né, que também significa pouco, mas vamos ler. Em 1938, o arqueólogo alemão, não vou saber falar o nome dele, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido utilizado como uma pilha, similar que utilizamos nos nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro,
aparentemente corroída pelo ácido. Uma tampa de betume de asfalto, conforme ilustrada, considere os potenciais de redução, né, ele vai dar aí. Nessa suposta pilha, quais os componentes atuariam como cátodo? Vê só. Aí a gente tinha duas formas de resolver essa equação. Ou, né, como eu fiz aqui, a partir do potencial de redução, aonde quem tem o maior potencial de redução vai ser quem vai ganhar os elétrons, logo é o cátodo. Então você sabe que o cátodo reduz, né, e é onde ocorre a redução, e o anodo é oxidado. Então, assim, é aquela coisa, né? Vogal com vogal. Anodo, oxidação, cátodo, redução. Outra forma de você fazer essa questão, vê só. Já no finalzinho da questão, ele fala assim: uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Então, o lado que sofre a corrosão é o ânodo. Numa pilha é um ânodo, então vale também lembrar essa informação. Então, agora vamos para a parte de soluções. Essa parte de soluções, ela acaba, né, meio se misturando, né, com a parte de estequiometria, de você fazer as contas, ter uma ideia de proporção e tal. Mas vamos lá para as soluções. Essa questão lá de 2010, né, não, é uma questão bem simples. Né? Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer para a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao adicionar um pouco de sal. A água mistura bem, a substância dissolveu o soluto, é denominada de solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para outras várias substâncias. A figura a seguir ilustra esta citação. Figurinha. Então, vê só. Não se viu de muita coisa esse texto todo. Agora vem o que de fato importa. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, ele utilize, né, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, sabendo que a massa molar da mesma é igual a 342 gramas por mol. Para uma xícara de 500 ml líquido, qual a concentração final de mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Veja só. Primeiro a gente vai lembrar da fórmula de concentração molar. Concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. No entanto, não temos o número de mols, mas a gente tem a massa molar da amostra. A gente tem a massa da amostra e a massa molar. Então, o que é que a gente pode fazer? Pegar esses dados e achar o número de mols. Então, o primeiro passo é isso. A gente tem uma amostra de 3,42 gramas e a gente tem uma massa molar de 342, resultando em 0,01 mols. O segundo passo é colocar isso na fórmula, mas vê só. São 50 ml. 50 ml é a mesma coisa. Para eu poder transformar em litros, eu tenho que dividir isso por 1000. Certo? Então eu chego a um número de 0,05 litros. Dividindo os dois, né, como diz na Fórmula 1, a gente chega igual a 0,2 mols por litro. Letra B.
Agora tem uma questãozinha de pH que também cai muito. Cai muito. Eu acho que praticamente todos os anos do Enem sempre aparece uma danada dessa. Então vê só. Questão 2018.2, né, a segunda aplicação do Enem. Um suco de repolho é utilizado como indicador de ácido e base para diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco com a solução desejada e comparar a coloração final na escala indicadora de pH dos valores de 1 a 14 mostrada a seguir. Utilizando o indicador de ácido base na escola para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, respectivamente, as cores. Veja só. A saliva, ela tem um pH neutro. Quando a gente fala de pH neutro, a gente está falando 7 ou muito próximo de 7. Se a gente olhar aqui na tabelinha, 7 ou muito próximo de 7, tem a cor roxa. Já o suco gástrico, a gente tem que lembrar que no suco gástrico da gente, a gente tem HCl, que é um ácido muito forte. Tendo em vista isso, a gente vai pensar o seguinte: 7 é um neutro. Ácido é menor que 7. E quanto mais forte esse ácido, mais para o extremo ele vai estar, né? No caso, mais próximo de 1. Já básico, ele vai de 7 para cima, né? Então, quando falar em pH, 7 neutro, menor que 7 ácido e maior que 7 base. Voltando à questão. Então, como o suco gástrico ele tem um pH muito ácido, né, que é ali por volta de 1, 1,5, a gente tem a coloração vermelha. Então, vamos lá, roxo e vermelho, letra E. E por último, a amada e o terror dos alunos sempre me pedem, então eu deixei essa cereja do bolo para o final, a danada da estequiometria, que não cai no Enem, ela despenca. Então vamos lá, essa questão aqui eu trago, porque sem revelar a idade, né? Essa daqui está no Enem que eu fiz, né, para na universidade. Então vamos lá. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa um dia e 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Então, que está a referência, né? Considerando um processo de combustão completa, um gás de cozinha composto exclusivamente pelo gás butano, a mínima quantidade de gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Vê só. A gente pode fazer a fórmula completa, desenhar a reação toda. Mas isso demanda um tempo. Então, o que é que a gente precisa entender? Quando a gente fala de combustão completa, é toda a matéria se transformando em CO2. E a gente sabe que se tem 4 carbonos no butano, ele vai formar 4 moléculas de CO2. Por quê? Porque o CO2 na sua estrutura ela só tem um carbono. Então vou ter que logo vou acabar formando 4 mols. E a única relação que ele quer
é a da massa do gás butano com o CO2. Então, vê só. Como resolver qualquer questão de estequiometria? Primeiro, você encontra a relação em número de mols. Só que a resposta ele quer em massa. Como é que a gente tem essa relação em mol? Você bota lá a reação, balanceia ela. Aí você vê a proporção do seu precursor com a substância, né, resultada. No caso, a gente tem uma relação de 1 para 4 mols. Só que a pergunta não quer em mols, quer em massa. Então, vê só. Se eu sei que 1 mol forma 4 mols de CO2, então eu sei que a massa de 1 mol vai formar 4 massas de CO2. Então, essa é a primeira relação que você precisa construir, né? No caso, 58 se transforma em 4 vezes 44 gramas. Né? No caso, 58 se transforma em 176. A partir dessa relação bem estabelecida, você já consegue chegar a uma regra de 3. No caso, 58 gramas é o precursor, 176, né, é 4 vezes 44, é o resultado. Você sabe a massa final do CO2, né, que no caso é 1000 gramas, 1 kg. Então você bota abaixo, né, da massa de CO2 da relação inicial, e a quantidade de gás, né, é o que a gente quer saber, a gente chama de X. Né? Em seguida, a gente multiplica também em X. Então, 58 vezes 1000 é igual a X vezes 176. Então, quando a gente tem X vezes 76 igual a 58.000, a gente tem um 176 multiplicando e ele vai passar dividindo, formando essa equação que eu apresentei aí. A gente tem X aproximadamente 329 gramas, que quando a gente transforma para quilo, a gente tem aproximadamente 0,33 quilogramas, letra B do bem. E por último, a gente tem uma questão, outra questão de estequiometria, e ela tem, a gente faz da mesma forma, não tem surpresa. Veja só, você pega o precursor e faz uma relação com o resultado. Veja só. Os objetos de prata sofrem um escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos em papel alumínio mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada, presta atenção nisso, não balanceada quer dizer que você precisa balancear ela. Aí ele dá os dados da massa molar e pergunta, né, utilizando o processo descrito, uma massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfito de prata. Então, como não está balanceado, a gente vai voltar de novo àquelas relações. Qual é a relação em mol que a gente tem para essa reação? 1 mol de sulfito de prata, a gente tem
a formação de 2 mols de prata. Mas a gente não quer uma relação de mol, a gente quer uma relação de massa. A pergunta faz: qual a massa final, né? Então, para a gente construir aquela relaçãozinha da regra de 3, vamos ver quanto de massa do reagente se transforma em massa de produto. Então, vê só, no composto reagente a gente tem duas pratas, né? Então a gente tem 2 vezes 108, que dá 216, mais 32 do enxofre, então dá 248. E isso forma 2 mols de prata metálica, que no caso 2 vezes 108, 216. Então, tá vendo que agora a gente já tem uma relação em massas. Então a gente bota na parte de cima da regra de 3. Em seguida a gente vai pegar os dados que temos e elencar a incógnita. No dado a gente tem que a quantidade de partida é 2,48 gramas. Então a gente vai botar ali debaixo dos reagentes, multiplicar em x e chegamos ao resultado de 2,16 gramas, letra D. Então com isso eu termino aqui nessa revisão final para o Enem. Um forte abraço a todos e fica uma mensagem do escritor brasileiro Paulo Coelho, né, que em partes também é a minha mensagem para o seu segundo dia. Acerte tudo que puder acertar, mas não se torture com seus erros. Então, forte abraço e muito sucesso para todos vocês amanhã. Valeu, fui, abraço. E quem puder, dá força aí ao canal, curtindo e compartilhando com seus coleguinhas.